Muito bem, estamos aqui para retomar o nosso estudo no livro de Juízes. Nós temos aí acompanhado esta saga, ou estas sagas, né? São várias histórias que vão mostrando sempre uma mesma realidade do povo de Israel. O resultado da infidelidade a Deus, o resultado da idolatria no coração, o resultado de uma espiritualidade que se prostitui, trouxe inúmeras consequências aí para este povo que constantemente vivia pedindo a ajuda de Deus para que ele pudesse salvá-los, e mesmo Deus agindo assim, eles reiteradamente voltavam ao estado anterior, na verdade, pioravam cada vez mais. Nós estamos acompanhando então a história de um juiz chamado Gideão, que foi levantado por Deus. Ele, no primeiro momento, é encontrado como alguém com muito medo diante de toda a opressão dos midianitas, e ele é um reflexo do seu povo. De maneira que Deus o encoraja a liderar o exército de Israel contra os midianitas e dá a eles uma vitória que, aos olhos de muitos, parecia ser improvável. Depois de uma grande baixa no exército, onde somente 300 homens, mais Gideão, foram arregimentados para esta batalha. No final das contas, o próprio Deus dá a vitória a eles sem que eles precisassem empunhar qualquer tipo de arma. E da última vez que nós nos encontramos por aqui, nós terminamos exatamente o capítulo 7, onde mostrava esta vitória, essa grande vitória dada por Deus, e o povo midianita, a parte do povo que não morreu nesta batalha, fugiu para outros lugares, e o próprio Gideão já havia dado ordens para que as pessoas das montanhas ficassem atentas caso os midianitas passassem por lá, para que elas não deixassem eles passarem pelas fronteiras, e assim então a vitória de toda esta guerra estaria consolidada, né? O que nós vemos no capítulo 7, então, é a vitória de uma determinada batalha, mas a guerra ainda não tinha acabado. E agora no capítulo 8 nós vamos ver o desfecho desta guerra, mas ao mesmo tempo vamos mais uma vez olhar para o Gideão, este juiz levantado por Deus, e perceber um pouco aí das suas inconsistências e o resultado dessas inconsistências na vida dele e na vida de todo o povo de Israel. Então, espero que você esteja empolgado em continuar essa história. Nós vamos fazer como sempre temos feito aqui, ou seja, nós vamos olhando aí o texto, destacando alguns blocos, alguns detalhes, e no final fazemos algumas reflexões. Como sempre falamos também, é importante que você faça a leitura prévia antes de assistir este vídeo. Então, hoje a nossa fala vai se basear em todo o capítulo 8 do livro de Juízes. Então, se você ainda não leu, para o vídeo um pouquinho, lê o capítulo todo e depois você retoma o vídeo para que a gente possa caminhar junto aí, fazendo os destaques e as observações, certo? Vamos lá então? Muito bem. Então, vencida aquela batalha de Gideão diante de um grande exército dos midianitas, uma parte está fugindo e Gideão quer de fato acabar com esta guerra. Então agora sim ele está pronto para poder empunhar a arma e fazer o que precisa ser feito para acabar de vez com os midianitas. E aí, logo no início do capítulo 8, nós vamos perceber que o Gideão será confrontado por pessoas que fazem parte do povo de Israel. E o primeiro confronto que ele recebe, logo no
final do verso 1, é o confronto com a tribo de Efraim, ou os efraimitas, né? O final do verso 1 diz que contenderam fortemente com ele, né? A tribo de Efraim é considerada uma das tribos mais fortes do ponto de vista econômico e fortes do ponto de vista militar. Então, os efraimitas, eles de alguma maneira estão chateados porque eles se consideram excluídos daquela grande batalha. Como se, na cabeça deles, é como se Gideão dissesse que não precisava deles, né? Então, eles estão frustrados porque, de alguma maneira, eles não têm mérito naquela vitória que Gideão havia tido junto com seus 300 homens, vitória esta que, na verdade, havia sido dada pelo próprio Deus. Mas esse questionamento da tribo de Efraim reforça aquilo que nós já tínhamos visto no capítulo anterior, quando Deus começa a fazer aquele corte no exército de Israel, e deixa claro que o objetivo desse corte é para que o povo de Israel não venha a pensar que foram eles que conseguiram se salvar, né? De que eles, de alguma maneira, tentassem obter algum tipo de mérito naquele processo de salvação. Então, quando a tribo de Efraim vem questionar a Gideão sobre o fato de não ter sido convocada para esta guerra, prova, de fato, que aquilo que Deus havia dito efetivamente se estabeleceria. Ou seja, a tribo de Efraim está propensa a dizer que, participando daquela batalha, eles então poderiam ter alguns méritos, e é por isso que eles estão frustrados, porque sendo eles economicamente e militarmente fortes, foram deixados de lado. Bom, nós não sabemos exatamente qual seria o motivo da tribo de Efraim não ter sido convocada. Agora, nós de alguma maneira podemos elucubrar que, por conta dessa perspectiva deles de frustração porque não participaram, a gente pode de alguma maneira pensar que dificilmente eles se renderiam ou aceitariam a liderança de Gideão. Você deve lembrar que é o próprio Gideão quem diz que ele é o mais pobre da tribo das mais pobres, né? E ao mesmo tempo a tribo de Efraim é uma das mais ricas, então essa diferença social certamente poderia trazer algum tipo de dificuldade nesta relação. Mas o fato é que, já que a tribo de Efraim vai e contende fortemente com Gideão, ao mesmo tempo que nós vemos isto acontecer, nós vemos a resposta de Gideão, né? E a resposta de Gideão é uma resposta polida, uma resposta política, uma resposta muito bem dada. Quando nós olhamos para essa resposta de Gideão aqui, nós temos a impressão de que, de fato, Gideão chegou a um ponto de maturidade no que se refere à sua fé, e por isso mesmo a resposta que ele dá à tribo de Efraim é de que, olha, vocês não foram convocados para a guerra, mas vocês também tiveram um privilégio que nós não tivemos. Vocês conseguiram perseguir e matar os príncipes lá, os líderes, alguns dos líderes dos midianitas. Então vocês também acabaram fazendo aquilo que nós não tivemos o privilégio de fazer. Uma resposta genial. E o final do versículo 3 vai dizer que, com esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele, né? Então, depois do Gideão jogar essa ideia aqui dos efraimitas, parece que o ego deles, de alguma maneira, foi satisfeito. Eles não estavam olhando por essa perspectiva, e aí quando o Gideão coloca a coisa de maneira que o ego deles fica satisfeito, é verdade, realmente, nós fizemos o que vocês não conseguiram fazer. Então aí os efraimitas ficam calmos, ficam tranquilos e não
e não passam mais a contender com o Gideão, né? Então, mais uma vez, parece a resposta de alguém amadurecido, uma resposta política, polida, inteligente, mas os versos seguintes vão nos mostrar que não se tratava necessariamente de uma resposta polida ou resposta de alguém amadurecido, né? Então, os versos seguintes vão nos mostrar que Gideão então continua perseguindo os fugitivos midianitas. Em dado momento, eles, diante dessa dinâmica, estão cansados, estão com fome, e eles vão passar por um território, por um lugar chamado Sucote. E Sucote é território de Israel, né? Os habitantes de Sucote são filhos de Israel. E quando Gideão passa por Sucote, lá no verso 5, ele pede que ele e os seus homens sejam alimentados, porque eles estavam nesta missão de perseguir os midianitas que estavam fugindo. Então era por uma boa causa, afinal de contas eles eram gente do mesmo sangue, gente do mesmo povo. E eles estavam lá, especialmente na trilha dos dois reis, o Zeba e o Salmuna, né? Só que no verso 6, os líderes de Sucote, eles negam comida ao exército de Gideão, né? E é uma situação naturalmente intrigante, como que o próprio povo de Israel nega comida a pessoas do seu exército, a gente que está lutando para poder libertá-los. Mas a razão é justamente essa, a razão é simples, né? Porque como Gideão não tinha ainda capturado o Zeba e o Salmuna, né, esses príncipes dos midianitas, na cabeça do povo de Sucote, dos líderes de Sucote, ainda havia o risco, então, de Gideão tomar um revés, até porque se o exército de Sucote, se os líderes de Sucote, na verdade, estão pensando da perspectiva meramente humana, eles estão imaginando que ainda são os midianitas, ainda com um exército considerável, ainda com um poderio militar considerável, diante de Gideão e 300 homens, né? O povo de Sucote, os líderes de Sucote, não estão considerando que é Deus quem vai dar a vitória. Eles estão olhando para perceber, não, você ainda não capturou Zeba e Salmuna, então o que pode acontecer? Gideão pode tomar um revés, e aí, se os príncipes dos midianitas voltarem vitoriosos e descobrirem que o povo de Sucote tentou ajudar a Gideão e seus 300 guerreiros, então eles serão penalizados. Então, de alguma maneira, né, o povo de Efraim reclama porque Gideão não apareceu antes para convidá-los para a guerra. O povo de Sucote está reclamando, dizendo que Gideão deveria aparecer lá depois de já ter finalizado toda esta guerra. Então o Gideão fica muito chateado, fica muito irritado com a resposta do povo de Sucote, e ele então resolve ter também uma postura completamente diferente da que teve diante dos efraimitas. Então, com os efraimitas, Gideão foi polido, foi político, foi inteligente, arguto. Agora, diante do povo de Sucote, já que eles não têm o mesmo poder, a quantidade de dinheiro que o povo de Efraim tinha, então a perspectiva de Gideão ela é bem diferente. E agora nós vemos um Gideão violento, um Gideão que sente o seu ego ferido, e por isso a resposta dele lá no versículo 7, esta, né? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Bom, agora nós temos então esse Gideão ressentido, chateado, irado, e que está prometendo capturar Zeba e Salmuna e ao mesmo tempo voltar para também
promover violência entre o povo de Sucote, porque eles não ajudaram a Gideão e os seus 300 quando eles precisaram. A situação vai ficar pior, porque o texto vai dizer que Gideão continua, mesmo cansado, junto com seus homens, mesmo cansado, ele segue em frente, chega até um lugar chamado Penuel, que também é território de Israel, também é composto por filhos de Israel, e ele também vai pedir alimento, água para os seus homens, e o povo de Penuel vai dar a mesma resposta que o povo de Sucote. Então, lá no verso 9, nós vemos então Gideão também dá a mesma resposta que deu ao povo de Sucote. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Então, mesmo diante de todo esse cansaço aí, Gideão seguiu em frente, conseguiu encontrar o exército dos midianitas, conseguiu encontrar os que ainda estavam tentando fugir, e mesmo com toda aquela situação de desgaste de Gideão e dos seus 300, ainda assim eles conseguem sair vitoriosos. Por quê? Naturalmente, nós já descobrimos lá desde o capítulo 6 que o Senhor já tinha falado que era Ele, era o próprio Deus quem daria a vitória a Gideão. Então, ele não precisava. Lembra quando lá no capítulo 6, Deus falou para Gideão: vai nessa tua força. E foi usando a força que tinha que Deus fez com que eles fossem vitoriosos. Mas o Gideão já está em outra perspectiva. Então ele consegue vencer o exército, consegue capturar os príncipes dos midianitas, o Zeba e o Salmuna. A vitória está concretizada, mas ele não havia esquecido o que tinha prometido. Então ele volta em Sucote, diz o texto. Ele pega a informação sobre quem eram os líderes, os anciãos, os príncipes daquele lugar, e exibe para eles os reis dos midianitas como se fosse uma espécie de troféu, para mostrar que ele, Gideão, tinha sido capaz de vencê-los. E aqui, então, entra essa trágica ironia do texto, porque lembra que Deus havia levantado Gideão e reduziu o exército apenas a 300 homens para que o povo de Israel não se vangloriasse ou não achasse que tinha algum mérito naquela história de salvação? Pois é, agora é o próprio Gideão quem está se vangloriando desta vitória, e é exatamente por isso que ele se acha no direito de voltar em Sucote, exibir os príncipes dos midianitas como uma espécie de troféu, e nos versos 16 e 17 nós vemos Gideão cumprir a sua palavra diante dos seus desafetos. Diz assim o texto: e tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então, diante das 3 tribos, a tribo de Efraim, a tribo de Sucote e a tribo de Penuel, o que fica claro de Gideão é o ego ferido. Ele só não mexeu com a tribo de Efraim porque ele sabia que ele não tinha como contender com a tribo de Efraim. Havia uma disparidade muito grande. Mas Sucote e Penuel, onde ele se achava de alguma maneira superior, ele então fez valer o seu lado mais violento e deu esta lição conforme ele mesmo havia prometido. E nós vemos que tudo isso mostra o quanto o ego de Gideão estava ferido. Aliás, o capítulo 8 será uma demonstração muito clara e explícita do que é o ego de um homem. Quando ele não está devidamente organizado, quando ele não está
no seu lugar, o ego de alguém pode fazer com que coisas terríveis aconteçam. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui neste texto que estamos conversando, né? Então, a história ainda não acabou. Gideão não está aborrecido porque as tribos não confiaram em Deus. Gideão está aborrecido porque as tribos não confiaram nele, né? Gideão tornou essa questão como uma questão pessoal, né? E é claro que ele poderia ter ficado chateado pelo fato de não ter sido alimentado pelo seu próprio povo, pelos seus próprios irmãos. Mas nós esperávamos que alguém que tinha tido uma experiência tão intensa com Deus, que tinha sido tirado do medo para liderar um exército de 300 homens, nós esperávamos que esse homem estivesse mais amadurecido na sua fé. Mas ainda assim, ele não consegue mais fazer distinção de que era Deus quem de fato estava dando aquela vitória. Ele já estava achando que dependia dele e, portanto, ele recebe a negativa de Sucote e Penuel como uma questão pessoal. Nós esperávamos que a resposta de Gideão fosse por meio da fé, né? Mas ele resolveu dar uma resposta por meio da violência. E aí, voltamos ao texto e nós vemos lá que esta exibição do ego ferido de Gideão vai continuar e vai aprofundar ainda mais os problemas aqui nesse texto. No verso 18, ele então, depois de já ter feito a sua vingança contra Sucote e Penuel, agora no verso 18 ele se volta para os príncipes dos midianitas. E ele descobre, seguindo o texto, né, que os príncipes dos midianitas haviam matado os seus irmãos. O Gideão resolveu fazer daquele momento o seu momento de justiça própria, e tanto é que no final do verso 9 ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. Então Gideão não age mais de acordo com a vontade de Deus. Deus havia dado a ordem e eles iam acabar com todo o exército. Mas Gideão agora está chateado pelo fato de que os príncipes dos midianitas, eles mataram os seus irmãos, então é exatamente por isso que ele vai executá-los. Mas não vai executar de qualquer maneira, porque já que o seu coração está sangrando, o seu ego está ferido, ele vai ficando cada vez mais soberbo diante da situação. Nós vemos que no verso 20, o Gideão pede para o seu filho Jéter, né, um jovem rapaz, para que ele execute os príncipes dos midianitas. Ou seja, o Gideão não quer simplesmente matar, mas ele quer também humilhar. Ele quer que um garoto, né, com pouca experiência de guerra, com pouca experiência de vida, ele quer que um garoto da sua família, da sua linhagem, então tire a vida dos príncipes, que são guerreiros por natureza, que lideravam aquela opressão dos midianitas por muito tempo. Era como se ele pudesse dizer para todo mundo: olha, um garoto matou o príncipe dos midianitas. Então você percebe aí quão violento vai ficando o coração de Gideão, porque no final das contas o seu ego está ferido. E o texto vai dizer que no final das contas o Jéter não consegue fazer isso, então o Gideão resolve ele mesmo fazer, e Gideão acaba matando os príncipes dos midianitas, né? Os reis dos midianitas. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui: de vez em quando o texto bíblico usa o termo reis e em outras vezes usa o termo príncipes. Porque são termos ligados à liderança. Não está falando necessariamente de uma hierarquia real, mas estes títulos também eram utilizados às vezes por mera questão de liderança do povo. Então,
Gideão deixou de confiar em Deus e passou a confiar em si mesmo. Ele é um reflexo do que estava acontecendo com o seu próprio povo, né? Onde as pessoas o tempo todo abriam mão de conhecer mais a Deus, de adorar mais a Deus e confiavam na sua própria força até onde conseguiam, né? Então, mesmo depois de todas as maravilhas que Deus havia feito, reduzindo um exército a 300 homens e ainda assim dando vitória, uma vitória que do ponto de vista humano seria impossível, né? Então, essa grande bênção que Deus havia dado ao povo, no final das contas, se tornou um problema de fé para Gideão, né? E isso faz a gente pensar e refletir o quanto o nosso coração deseja crer, deseja acreditar que de alguma maneira nós temos alguma participação na nossa salvação, de que nós de alguma maneira temos algum mérito, de alguma maneira a gente, ainda que a gente pense assim, mas é só um pouquinho, mas eu mereço ser salvo sim, eu fiz alguma coisa de bom, eu sei fazer alguma coisa de bom. O coração de Gideão está explodindo com esse tipo de pensamento. Então, quando nós falamos sobre confiar única e exclusivamente na salvação que vem de Deus, né, ou confiar única e exclusivamente em Deus para a salvação, na teoria parece ser uma coisa simples, né? Dizer que todo o processo de salvação, toda a obra de salvação, ela é exclusiva de Deus. Na teoria parece simples, mas na prática nós lutamos com esse coração que o tempo todo parece estar inclinado a querer nos convencer de que, de alguma maneira, nós merecemos ser salvos. E quando nós não damos atenção a isso, quando nós não aprendemos a frear esse tipo de tendência do nosso coração, é exatamente o momento em que o ego perde estabilidade e a gente começa a perceber que essas ações de Gideão, que são completamente desproporcionais, estão completamente fora do propósito que Deus havia dado para ele e para a sua liderança, nós vemos que é exatamente assim que essas coisas acontecem, né? Então isso explica muita coisa, isso explica porque o mundo anda tão violento, isso explica porque as pessoas falam sobre Deus, mas parecem estar cada vez mais distantes de Deus, porque uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática, né? Então, seguimos aí essa história de Gideão, essa história controversa. É interessante olhar o Gideão do capítulo 8 e olhar o Gideão do capítulo 6. Gideão do capítulo 6, alguém extremamente medroso, alguém que se tremia só de pensar na invasão dos midianitas. E agora o Gideão do capítulo 8 é alguém que está não apenas querendo vencer a guerra, mas quer matar e humilhar os seus inimigos, porque tornou a questão pessoal. E aí o final do verso 21 traz um relato curioso, né, que na verdade será a ponte para o segundo momento, para o segundo bloco desse texto do capítulo 8. Você deve ter percebido na leitura que o capítulo 8 ele tem pelo menos dois grandes blocos, né? O primeiro bloco foi esse que nós falamos, que trata do final da guerra, né? Aquelas últimas perseguições e o problema que Gideão teve com Efraim, Sucote e Penuel. E agora, vencido os príncipes dos midianitas, né? Vamos passar a um novo momento. Então, o final do verso 21 traz esse relato aí, diz assim: dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Bom, nós não lembramos de nenhuma indicação de que Gideão deveria tomar algum tipo de espólio, algum resto de guerra dos midianitas, né?
Então o texto já deixou aí esta ponte para nós, mostrando que Gideão faz alguma coisa que não estava previsto ali naquilo que Deus havia ordenado.